Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. Eduardo Rodrigues. Enganei, né? Boa tarde, ouvinte da CBN. Chegamos, hein? Estamos no ar com o nosso Arena CBN. Para você que vem com a gente nos 99,1 CBN, viu, Antônio Lube? Central Brasileira de Notícias, Arena de todas as tardes. Hoje quase completo. Já vou antecipar, porque nós tomamos não vou dizer... um baile, um golpe. O Heitor Esmeriz cabulou a Arena. Essa que é a grande verdade. Nossa, mas... Vou usar o termo cabulou para lembrar a época de escola de Carlão de Freitas. Você já cabulou aulas, Antônio Lupe? Não. Nunca? Nunca. Então tá. Mas o Heitor Esmeriz hoje, ele deu um chato sumiço. Olha. Não apareceu, não atende ligação, não manda áudio. A gente tá tentando entender o que aconteceu com o Heitor Esmeriz. Bom, se a gente for fazer aqui um exercício de Imaginação, pensamento, adivinhação. Eliel não vem em feriados, né? Pelo menos verdade, esse é o pequenino histórico dele. E todo dia 1º, então, o Heitor dá um vazare. Então, dia 1º de todo mês não vamos ter Heitor, pelo menos a gente... Isso já aconteceu, né? E Eliel, feriado, esquece. Mas por que você me inclui nas polêmicas? Não, histórico. Ah, tá. O Heitor vai ter 12 faltas no ano, então. A não ser quando cair no sábado, né? Boa tarde pra vocês também, viu? Boa tarde, Eliel. Tudo Eliel. bem? Tudo bem. No meu tempo, eu sempre soube desse cabular, né? Eu Cabular acho legal aulas. esse termo. Mas no meu tempo já era matar aula. Ah, Carlão. Verdade, Carlão. Ele Pra quer- cima de quem? Quer mentir pra pô? mentiroso? 49 anos, vem falar que era cabular, que era matar aula. cara. Enforcar a aula. E no seu tempo, Fábio Scheib, boa tarde pra você. Era enforcar, cabular, matar ou era faltar mesmo? Era cabular, sim, Aí. viu, Eliel? Muito Pô, boa tarde Fábio para Scheib vocês, boa acho que é tarde, mais velho que eu. Arena CBN. Mas eu não cabulei hoje, não. Estou aqui. Já cabulei algumas vezes quando era mais jovem, né? Na época de escola. Mas não aconselho a ninguém a fazer isso. Nem mesmo que seja para ouvir o Arena. Já quem estuda à tarde não pode cabular a aula para escutar o Arena. Qualquer coisa tem no YouTube mais tarde, né, Eliel? Para a gente acompanhar aí, o pessoal mais novo acompanhar pelo YouTube. youtube.com/CBN Campinas. É isso aí. Fábio Scheib nunca cabulou a aula. É isso mesmo. É isso mesmo. Sempre esteve presente nas escolas. E se o Fábio Scheib sabe o que é o termo, Carlão de Freitas, não vem você dizer Eu quis dar que uma no seu de, tempo eu era quis matar dar uma a de aula. meninão, Claro. não deu certo. Mas no logrou. meu tempo Não era logrou. enforcar mesmo. Enforcar ou No meu tempo matar era a aula. enforcar a aula. Ah, depende da região também, né? Pode ser. Exato. Você se formou no ensino médio onde? Mas já, gente? Não, Na ainda quarta-feira? não. Ô, louco, não. Ainda não, calma. Nem eu que sou um fã. Vamos devagar aí também, porque, pelo amor de Deus, senão o Figueiredo não aguenta, hein? Muita água mata a planta. Ô, Lu, você se formou no ensino médio onde, hein? Me formei em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E você, Carlão de Freitas? Eu me formei aqui em Campinas. Boa. E você, Fábio Scheib? Em São Paulo, capital paulista. Lá naquele lá, Venus, que É. 15 isso. pau por mês a mensalidade. Foi lá, Guilherme. É esse, com certeza. Não. O boleto vinha dentro de um Corsa, né? Bom, 4 e 7, você pode participar com a gente, interagir. É sempre legal ter a mensagem do ouvinte CBN nesta tarde de quarta-feira. Ponte Preta fez a lição fora de casa. Olha, nunca 90 minutos e mais alguma coisa, apesar que o segundo tempo foi 45 em cima, né? Sim. Renderam tanto para a Ponte Preta como ontem, hein? É que teve a Sul-Americana também, que ela foi avançando e foi ganhando uma grana pesada e era em dólar, né? Mas ontem, olha, a Macaca 4-0, jogando um futebol vistoso. E vou falar um negócio pra você, viu, Carlão de Freitas? Essa Ponte Preta tá engrenando num momento interessante da temporada, viu? Olha, muito legal. Olha, Léo, acho que tem muito a ver com o trabalho do Hélio dos Anjos, né? Hoje até no CBN Esportes nós falávamos a maneira como o Hélio incorporou a Ponte Preta, entendeu o que é a Ponte Preta, assimilou o rebaixamento da maneira como ele assimilou, comprou a ideia, e eu acho que
parte deste momento vitorioso tem muito a ver com o Hélio dos Anjos, sem dúvida alguma. Com certeza tem. Pedir desculpa aos ouvintes de Paulínia, que ontem estivemos em Paulínia, no aniversário da cidade, mas não conseguimos aproveitar e colocar em prática tudo que pautamos para Paulínia por conta da forte chuva que caiu na cidade, né? Momento triste da nossa história. Primeiro Arena no Youth 3 minutos de duração, caiu o programa já. A flautinha demais. A flautinha já é para simbolizar o que foi o nosso desespero tentando falar aqui. Pelo menos conseguimos dar o boa tarde. Exato, mas agradecer Rafael Pio, Heitor Esmeriz e também Fábio Scheibe, que tocaram o barco aqui ontem de maneira muito boa mesmo, com maestria. Viu, Antônio Lupe? Eu só fiquei chateado com o Fábio Scheibe porque no sarcófago ele deu uma jambrada ali, né? E o pessoal escorregou. E ninguém pegou, velho. Ninguém pegou. A gente matou no carro e ninguém pegou. Ninguém pegou. Ó, já que a gente... YouTube. Como a gente começou falando dessa história de cabular, de faltar, de matar a aula, Vamos lá. Conta pra gente, ouvinte, uma história engraçada sobre faltar a aula. Matar a aula. Que nem, ó, tem um ouvinte que disse aqui, minha única vez que fui matar a aula, fiquei enroscado no alambrado, me lasquei. Não posso falar o nome, porque agora sou professor. Aí, ó. Olha aí, tá vendo? Bacana, não vou falar o nome do Eliseu, que mandou aqui pra gente essa situação. Tá vendo? Foi matar a aula, ficou preso no alambrado. A única vez que eu fui cabular a aula, tava passando por um momento difícil, jovenzinho, mancebo ainda, e aí recebi uma tristeza no coração e tava indo mais cedo pra escola, mas não tava fazendo nada de errado. Nesse dia eu cheguei e tava todo mundo lá fora, todo mundo aguardando começar a aula, e, não vamos entrar não vamos entrar, que não sei o que, aí eu já tava nem aí pra nada, falei, também acompanho vocês, porque se ninguém entrar não fica com falta. De repente vira minha mãe na esquina. É sério, isso é sério. Minha mãe virou porque ela tava desconfiada, que eu tava indo muito cedo pra escola. Caramba. Vira minha mãe e o cachorrinho da época e tal. E aí eu olhei e falei, mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque mãe já vem nisso, né? Mãe já vem desse jeito. Sabia que tinha alguma coisa errada. Resumo da história. Todo mundo enforcou a aula e eu e minha mãe assistimos a aula aquele dia. E fiquei mal com a turma, porque todo mundo tomou falta e eu também. E sua mãe junto. E minha mãe e o cachorro também. Foi uma história assim. Que a gente tem um tempo de... Você vai ficando adolescente, tem aquele... Você fica um pouco de vergonha do pai dar o beijo, da mãe dar o beijo. Você fala, não, você já tá olhando pra menininha e tal, né? Você fala, não, pai, pode me deixar aqui na esquina. Exato. Meu pai, não, vou deixar você na frente e você vai ter que me beijar na frente dos amigos. Imagina assistir aula no lado. Cara do céu. Foi o que aconteceu comigo. E aí todo mundo ficou com falta e eu com presença, a sala inteira de nariz torcido, mas enfim... Ó, o Eliseu tá dizendo que gostou tanto de citar o nome dele que ele vai até mostrar para os alunos dele. Boa, aí, tá aliás, vendo? Eliseu, incentiva os seus alunos a ouvir o Arena. Exatamente. Mas é isso, conte a sua história de cabular aula. Se quiser contar em áudio, fica à vontade, mas não manda podcast não, hein? Tem que ser coisa rápida. No máximo até 35 segundos. No máximo, estourando, até 35 segundos, estourando, porque o segundo custa caro, hein? Tem que... mandar um áudio. Eu matei uma que me marcou, mas não deu nada de errado. Quer dizer, não deu nada de errado assim. Minha mãe não pegou, vai ficar sabendo hoje. 98 o Brasil se preparava para a Copa do Mundo e fazia um amistoso contra a Alemanha, lá na Alemanha. E o jogo era 3 da tarde, sabe? Essas coisas. Galera, primeiro colegial, onde... A gente precisa assistir esse jogo, o Fenômeno arrebentando, deitando. Tanto é que ele fez gol, foi 1-0 pro Brasil, o Fenômeno fez na saída do goleiro. E a gente assistiu num botequim. Eita! Olha só tomando um Guaranazinho. Não é esse tempo. Na época não podia. Não ligava muito. Entendi. Hoje, se fosse hoje... Nossa senhora. Nem meu Deus. Melhor nem... Você já cabulou nunca, né, Lu? Você não, conta uma, Lu. Cara, cabulei uma vez, porque eu estudava no centro de Ribeirão Preto, né? E tinha uma feira toda quarta-feira de manhã. E aí o pessoal se juntava lá e ia comer pastel na feira. 7 horas da manhã, na hora que entrava, a galera ia lá. E eu nunca ia porque eu não gostava. Eu era meio... Eu tinha dificuldades na escola, só que eu não gostava de fazer coisa errada. Você nunca gostou do sereno, né? Não. Tá. Aí teve um dia que eu fui. Cara, o dono da barraca do pastel era o mesmo que fazia no bairro, que meu pai ia toda vez. Aí teve um dia que falou assim, tava comendo um pastel lá na quarta, né? Tava com os amigos da escola. Aí meu pai, que escola? Eu falei, pai, sei lá, esse cara é louco. Pastel 7 da manhã é bom. É bom. Mas dá um azia, hein? Ai. Dá um azia que você fica o dia inteiro com a panela de pressão aqui no gogó.
É complicado. Quem tem gastrite parece uma panela de pressão. Bomba, né? Deus. Eduardo Rodrigues e Daniel França, estamos no ar. Vamos falar de tudo, inclusive de esportes também. Arena CBN. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4 horas e 14 minutos de volta com a Arena CBN. Você acha que somos só nós que cabulamos aula, meu caro Carlão de Freitas? Cada um tem um dozinho aí. Põe no ar aí, Eduardo Rodrigues, os ouvintes cabuladores de aula, hein? Eu cabulei várias vezes aula. Eita! E eu tinha minha turminha lá meio... Só molecada, né? No ginásio. A gente estudava à noite. Além de cabular aula, a gente ia no relógio, arrancava os fuzis para não ter aula para ninguém. O Wilson Barreto, boa tarde. Ô, Wilson. Excelente programação sua, hein, cara? Ah, obrigado, Wilson, obrigadão. Mas não pode, hein, rapaz? Que isso? Tirava os fusíveis ainda pra não ter aula pra ninguém. E é fusível, viu, Carlão? Não é fuzil, não. Fuzil é outra coisa. Fusível tem igual o relógio de casa e tal. Exato. Tem outro aí, Eduardo Rodrigues? Põe no ar. Boa tarde, equipe da Arena CBN. Aqui quem fala é Armando Roda, de Campinas. Boa, Armando. A única vez que fui matar aula foi por causa que eu esqueci o livro de inglês. E pra ir buscar o livro de inglês pra ganhar aula, aí eu fui correndo, me escondendo no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu tomei um tombo naquele chão que tinha 1 metro de água, de profundidade de água, né, vamos dizer assim. E bati a quina da parede, aquelas paredes de granito, assim, né? E o corte do meu punho, na minha perna, foi para o hospital. Olha isso. Foi cabular a aula, esqueceu o livro de inglês, foi pro banheiro, escorregou naquele banheiro com aquela lâmina de água. Vamos usar esse termo, que nem ele disse. Se machucou, foi parar no hospital, na única vez que ia cabular a aula. Aí não dá, hein, Carlão? E outra, né? Quando você vai fazer coisa errada pela primeira vez, né, molecão, você vai com medo, né? Aconteceu com o Lupe. Foi lá matar a aula e de repente o parceiro do seu papai. Agora eu vou falar a verdade pra você. Existem algumas situações que cabular é interessante. O Gé ontem quase que eu ia falar pra ele cabular, porque o tanto de gol que ele perdeu foi 4, mas se o Gé tivesse... vamos dizer assim, tido um pouquinho mais de carinho, teria sido uns 6, hein, Carlão? Eu coloquei hoje no Twitter, o Gé é um menino promissor, é um cara que agora está se entendendo com o futebol profissional, um contato com o futebol profissional num clube de muita cobrança. No meu Twitter. Tá moderninho, hein? Certeza que ele tem um Snapchat. Com certeza ele tem. Esse Twitter é aquele lá do... @Cadu de Freitas. É o mesmo do Tinder. Nossa, aí me quebra. Ficou até vermelho. Pode ir, Carlão. Então, aí eu coloquei assim, o Gé, ele visa o gol, ele é um cara que tem potencial, tem muito pra crescer, só que devido a essa profissionalização do Gé recente, ele tem algumas limitações técnicas, precisa aprimorar o último passe ou a última jogada. Tem hora que ele pode dar o passe para um companheiro melhor colocado, ele quer arriscar, mesmo numa situação inadequada para o arremate. Então ele tem muito a evoluir. Por isso ele tem que aproveitar essa passagem do técnico Hélio dos Anjos, que pegou o Gé como se fosse um filho e cuida do Gé. Ontem ele estava bem irritado
irritado com o Gé, pegando no pé, e deu certo, mesmo ansioso, mesmo perdendo gols, ele acabou marcando um gol de cabeça, mas o Gé precisa trabalhar esta última jogada, finalização, o enfrentamento com o goleiro, para ganhar dinheiro com o futebol. Ô Lupe, o jogo foi bom, você estava na transmissão ontem, mas se caprichasse... É que não sofreu, eu não vou dizer assim, sofreu. E tem também o destaque do Jefferson, que goleiro, fez uma grande partida. Boa partida. Mas poderia ter sido um 6. Aqui nunca pra nós tá bom, né? Vocês da imprensa pegam no pé, né? 4-0 não tá bom, pô? Vocês criam uma expectativa muito alta da imprensa. Mas poderia ter sido mais. Se não fosse o Jefferson, bom goleiro da equipe do Fluminense, e principalmente o Jé, que poderia ter caprichado um pouquinho mais. A Ponte não sofreu susto, né? Se não me engano, teve só uma cabeçada que foi no travessão, porém o jogador já estava em posição irregular. Mateusão. Então, assim, a Ponte não sofreu nenhum grande problema. Acho que o Kaique França vai pegar o uniforme que jogou lá contra a equipe do Fluminense e vestir no duelo contra o Comercial no sábado pela Série A2 do Campeonato Paulista. Então a Ponte não sofreu sustos. Foi 4-0, poderia ter sido, chutando baixo, de 6-7-0 para a Ponte Preta nesse jogo contra o Fluminense. Mas aí é muita coisa. Não é muita coisa não. Quantas defesas o Jefferson fez? 4. E foram defesas difíceis. Então vamos lá, se ele não faz as defesas e a Ponte faz os 4 gols, 8-0 para a Ponte Preta. Poderia ter sido mais. Só que ganhar por 1 e ganhar por 8 é a mesma coisa. A Ponte colocou nos cofres R$1.400.000. Porém, o Fábio Chaib me mandou uma matéria aqui, né, Chaib? Parece que vão ter que dividir aí um pequenino preju, né? Prejuizinho de leve, né, Lupe? A imprensa do Piauí revela que Fluminense e Ponte Preta do Piauí teve renda negativa ontem e os times irão arcar com prejuízo de R$46 mil, viu? Ou seja, devido ao regulamento da competição, a divisão do prejuízo é de 60% para o clube derrotado e 40% para o time classificado. Com isso, o Fluminense vai pagar 28 mil e a Ponte desembolsará cerca de 18 mil. Pouco mais de 1.300 ingressos estavam à disposição do público ontem, mas apenas 700 pessoas compareceram ao Lindolfinho, viu, Lupi? Olha aí, então desconto mais um pouquinho, além dos impostos, mas esse pequenino prejuízo que a Ponte teve com a falta de público lá no Lindolfinho. Mas aí foi vintão cada um, não foi? Foi 40 mil, vintão cada um, não foi, Chaves? Não, 28 mil para o Fluminense, que perdeu de 4-0, e 18 mil para a Ponte Preta. 18 mil para quem ganhou 1.400.000, meu amigo? Eu ficaria preocupado, porque eu não gosto de perder, né? Que é 18 mil, mas cara? Ontem seria um jogo bom se acertar o público presente, hein, Lupi? Né, ontem era bom, né, Fábio? Ontem seriam 700 pagantes, pô. Eu ia falar 692. Ontem você lograria esse. Com certeza. É decepcionante, né? Porque se você pegar o Fluminense, ele é líder do campeonato piauiense. Tudo bem, a Copa do Nordeste, a equipe não vai tão bem, a lanterna, né? Com 2 pontos apenas, mas no campeonato estadual vai fazendo bonito, né? E num jogo de Copa do Brasil, a galera não quis saber muito, não. Será que era o Mengão na TV? O que então. Esse é um. Pode ser. E o segundo, 9h30 da noite. A rapaziada acorda cedo pra trabalhar. 9h30, 10h30, meia-noite e meia o rapaz vai chegar em casa. Então desanima o horário um pouco também, acredito. Dá uma sofrida. Dá uma sofrida. Bom, são 4h21. Tem mais gente falando da gente aí, Eduardo Rodrigues. Põe no rádio. Fala, pessoal. Vandinho de Campinas. Ô, Vandinho. Cara, uma vez que eu matei aula aí, estudava ali em Barão Geraldo. Conheço. E a gente tinha o costume de matar a aula e ir pro Shopping Dom Pedro, ficar jogando lá numa loja que tinha de videogame lá. Boa. E certa vez que eu matei a aula, eu encontrei com meu tio lá, cara. Meu tio nem ia pro shopping, mas nesse dia lá eu encontrei com ele. Ele rapidamente ligou pra minha mãe e falou que eu tava lá com o uniforme da escola lá. Aí depois disso daí nunca mais matei aula. Aprendeu. Aprendeu. Mas se eu fosse ele, se o tio não tinha costume de ir no shopping, eu ligava pra tia. Eu falei, o que o tio tá fazendo no shopping? Vira o jogo. Dá uma invertida, é verdade. É isso aí. 1-1. É exato. Você me complicou. complicou. O tio tá aqui no shopping, ele não vem no shopping. E sabe qual que é o problema? Você me complicou lá em casa com a minha mãe, 2 dias resolve. Agora você é o meio do sofá, meu amigão. E ainda ganhou sorvete ali, viu? É isso aí. Põe mais um aí, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Aqui é Antônio Casarini falando. Estudei no Colégio das Freiras, Ave Maria, ali na Rua Uruguaiana com Barão de Jaguara.
E um dia chegamos muito cedo na escola e atrasamos o relógio que batia o sinal, que era automático, em mais de 40 minutos. Meu Deus! Quando a diretora percebeu, já tinha passado mais de meia hora da primeira aula. Foi a maior festa aquele dia. Essa foi uma cabulada coletiva aí, meu amigo. Essa foi boa. O cara conseguiu, hein? Eu estudei em colégio de freira também, lá em Ribeirão, né? Legal. E teve uma época que a gente brincava, fazia time com aqueles elastiquinhos de papel, sabe? Nossa, isso é bom, hein? Nossa, mas você pega, pegar machuca. no pescoço ou no olho dói. Então, aí teve Eu fazia com bexiga, ponta de garrafa e bexiga. Nossa, com feijão. Arde muito. É... E teve um amigo nosso que acertou na freira, cara. Ai, não pode. Nossa, foi todo mundo. Não pode. Era um time, tinha 6 do lado, eram 12 na sala da diretora. É. E pecado, né? Atingiu, pegou na freira aqui, ela machucou, tadinha. Aí ficou todo mundo de suspensão. Mas assim, é uma coisa que eu me arrependo bastante. Eu tenho medo de freira, rapaz. Ah, eu tenho. Não precisa ter A gente ficou hospedado outro dia num convento. Sim. 2 da manhã me deu uma sede, abri a porta, olhei no fundo do corredor, parecia um pinguim. Eu tremi. Mas, fiquei 3 dias sem beber água. Mas tem algumas figuras assim que elas assustam as crianças. Cara, palhaço é um negócio que até hoje eu sou meio Fofão invocado. não assustava? Pelo amor de Deus. Surgiu uma Bozo, história do cara, Fofão, né? O Bozo eu tenho medo até hoje. Papai Noel é uma figura também eu meio também tenho estranha. medo do Bozo. Até hoje. Muito. Bom, 4h24. Tem mais um pra gente mudar de assunto, Eduardo? Amazonas, o termo e não ir à aula por alguma razão é gazetar aula. Gazetar. E o Mengão, queridão do meu coração, tem gazetado o treino. O Flamengo. Nas 4 disputas que fez, gazetou os treinos e deu no que deu. Eu sou Everaldo Miranda, de Barão Geraldo, torcedor do Mengão, seja na alegria ou na tristeza. Um abraço. Everaldo encosta. O melhor da tarde. Olha lá, você sentiu? Encosta aí, Everaldo. Everaldo, manda áudio aí pra saber se tá tudo bem, viu, Everaldo? Ficamos preocupados aqui com você, hein? Só escutei a sirene. Tipo, encosta aí, Everaldo. Muito bom. Mengão do meu coração. Obrigado, Everaldo, pela sua mensagem. Agora, que coisa, hein, Carlos? Esse Flamengo aí, hein? Cara, o Flamengo tá complicado, hein? Tá complicado. Hoje nós falávamos lá na redação, porque o calendário do Flamengo no Campeonato Carioca é um calendário difícil. Ele pega o Vasco agora e na outra semana o Fluminense. Muita gente falando que o VP não vai comer um ovo de Páscoa por aqui, não. Tô preocupado com a sogra dele, hein? Por que, Lupe? Sei não, hein? Por quê? Ela pior. Acho que ele vai ter que voltar pra Portugal pra saber se ela tá bem. Eu vou falar um negócio pra você, Carlão de Freitas, pegando um pouco do seu comentário. Se fosse em qualquer outra situação, o VP tinha caído quando perdeu pro Palmeiras. Tinha caído ali já. Porque o Palmeiras na Supercopa? Vai mal no Campeonato Carioca, tá oscilando, o time não tem um padrão, perdeu pro Palmeiras num jogo em que uma defesa milionária que era não pode tomar 4 gols. Vou falar outra coisa pesada aqui, ó. O Davi Luiz, se o árbitro fosse mais rigoroso, ele teria sido expulso no primeiro jogo, porque antes do rapaz dar a cotovelada, ele agride o jogador, porque ele perdeu na velocidade. Já não vejo o Davi Luiz mais em condição de futebol de alto nível. Olha o que eu tô dizendo. Não vejo. Isso ficou provado, porque ontem ele bateu de novo no cara, porque ele já tinha perdido. Pesado, né? Entendeu? Então, assim... o Flamengo tem problemas internos de abacaxis que ele comprou. Mas, Eliel, eu acho que ele vai jogar o Cebolinha, o Marinho? Onde ele vai jogar com tudo isso? Eu acho que todo esse processo começa na empolgação dos títulos do ano passado. Exato. Ao invés de você, poxa, ganhamos o título, tá, mas daqui a um mês e meio, nós temos um Mundial e um jogo contra o nosso maior rival hoje, que é o Palmeiras. Então, por que os caras esticaram as férias dos jogadores? Foram mais de 40 dias de férias para você chegar num ritmo de decisão contra um Palmeiras que tem apetite por decidir. É muito complicado. E outra, o técnico estrangeiro, técnico que não conhece a filosofia do clube, um conjunto, uma série de fatores aí que tá atrapalhando a vida do Flamengo. E você vê que o problema é lá dentro. Porque o Palmeiras perde jogador atrás de jogador, não repõe ao mesmo nível e continua competindo igual. Continua no estado de São Paulo, mandando no estado. Com todo respeito aos adversários, mas a prova é o campeonato estadual. O Palmeiras é líder disparado. E os jogos do Palmeiras, eu não sei se vocês têm essa sensação, Lupe, Scheibe, você assiste o Palmeiras, você sabe que a qualquer momento ele vai ganhar. Vai fazer o gol. Ele vai fazer o gol e vai ganhar. Que nem jogo truncado, apertado, mas o Palmeiras tá lá. Olha, você tem 2 jogadores no Palmeiras
importantíssimos e de ataque que não marcaram gols na temporada, para você ver a eficiência do elenco. O Dudu, que é um artilheiro nato, e o Hendrick, que é um artilheiro também. Sim. E o próprio Zé Rafael. Também, agora também marca seus aí você gols. pega, o Veiga tá assumindo a responsabilidade. O sistema defensivo do Palmeiras é muito bom, muito eficiente. Então é um conjunto. Se o craque do time, o diferencial do time, o protagonista, o Dudu, não marca gols, e o garoto prodígio também não marca gols, e mesmo assim o Palmeiras é o primeiro disparado. Porque aí surge um Giovani. Aí surge um Breno Lopes, que ficou lá encostado no elenco, mas que vai surgindo bem. Ah, mas o Palmeiras perdeu o Scarpa, agora eu quero ver. E o time se remonta. Aí o Veiga voltou. Perdeu o Danilo, momento. Agora eu quero ver. E o time se remonta. Muito. É muito difícil explicar esse Palmeiras. Eu acho que é até um paralelo com o que acontece no Flamengo e no Palmeiras. Essa questão do Palmeiras se reinventar e conseguir os resultados é reinventar. Boa. Reinventar. Isso. Porque, por exemplo, o Zé Rafael jogava de 8, tá jogando de 5, primeiro volante. O Abel reinventou uma posição pro Zé Rafael. O Gabriel Menino, a gente pode cravar que está recuperado. Está recuperado, e era um grande problema ele e o Patrick de Paula. Sim. O Patrick foi embora, ele ficou e viu que tinha que corrigir a rota para permanecer dentro do elenco do Palmeiras. E o Flamengo? O Flamengo tem um grande elenco, tem um bom treinador, mas que não está conseguindo colocar o time para jogar. E o grande erro do Flamengo, na minha modesta opinião, foi a troca do comando técnico, a saída do Dorival e a contratação do Vitor Pereira. Independente se ele deixou o Corinthians pela porta da frente, pela porta de trás, não interessa. Eu acho que naquele momento qualquer treinador, pelas decisões que o Flamengo tinha pela frente, qualquer treinador seria problema. Então eu acho que esse foi o grande problema do Flamengo, essa troca de metodologia de trabalho, a saída do Dorival e a chegada do Pereira. Foi tudo muito brusco, né? Digamos assim. Eu acho que mexer no vespeiro ali, viu, Eliel? No time do Flamengo só tem estrelas e tudo mais, é meio complicado, né? Tanto é que os últimos treinadores que tentaram mexer, fazer alguma coisa diferente, acabaram sucumbindo, né? O Domi lá, o espanhol, o Paulo Souza, né? O português, o próprio Renato Gaúcho também, que tentou fazer umas coisas diferentes ali, que não agradaram muito o elenco, acabaram sucumbindo, como, por exemplo, agora o Dorival e o próprio Ceni também, que fizeram as coisas básicas, conversaram com cada jogador, a gente vê por fora isso, né? Conversaram com cada jogador, vendo que cada um como gostava de jogar e tal, qual era a melhor forma de jogar. O Flamengo acabou jogando mais tranquilo, jogando mais a forma como deveria ser, e ganhou os títulos, né? Boa, Fábio. Vamos pro Repórter CBN, turma. Voltamos já, hein? Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de março de 2023. A Petrobras recebeu o ofício do Ministério de Minas e Energia que pede a suspensão da venda de ativos por 90 dias. A medida foi tomada em razão da reavaliação da política energética nacional. O processo precisa ser finalizado antes de prosseguir com as alienações. O novo governo assumiu promessas de mudança na estratégia da Petrobras. A nova gestão também defende mais investimentos em energia renovável. O Ministério Público Federal denunciou 4 empresas e 12 pessoas por irregularidades de mineração na Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte. O grupo é acusado pelos crimes de usurpação de bem da União e lavra sem autorização. A denúncia destaca que a área está inserida numa unidade de conservação de proteção ambiental. As informações são do portal de notícias G1. O governo da Itália pediu à justiça brasileira que Ricardo Falco, amigo do jogador Robinho, que também foi condenado por estupro, cumpra a pena de 9 anos de prisão no Brasil. Ao contrário do processo do atleta, o de Falco ainda não teve os trâmites iniciados. Nessa semana, o Ministério Público Federal informou que não há impedimentos para que o pedido da Justiça italiana seja examinado pelo tribunal em Brasília. Robinho não pode mais recorrer. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o amianto produzido no estado não é prejudicial à saúde. O político é médico e criticou a decisão do STF que proibiu a extração da substância. Caiado disse que a medida tem causado impacto negativo na economia goiana. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Alô, Mário Quintino. Boa tarde para você, Mário. Como tá a situação das estradas aqui na RMC, hein? Oi, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações de um acidente que aconteceu há pouco na rodovia Anhanguera, aqui em Campinas, logo depois da passagem pela John Boy Dunlop, na pista sentido interior. Foi uma colisão entre uma moto e um veículo utilitário, segundo informações da Polícia Rodoviária. Inclusive, esse motociclista teve ferimentos leves e ainda há um trabalho acontecendo. Então, atenção à altura do quilômetro 95. Quem puder, siga pela pista principal da rodovia Anhanguera ou então pela Bandeirantes, que segue sem problemas nos dois sentidos. Ainda em Campinas, a Panzan também é um bom caminho. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado. Já já você volta dentro do ponto final com as informações em relação ao trânsito e as estradas também. Por hora, não temos chuva por enquanto, né, na vida do campineiro e dos motoristas e ouvintes que estão passando pela região. Agora 4h34. Faça um consórcio Embracon e conquiste o carro dos seus sonhos, sem juros e nem entrada. São parcelas fixas que cabem no seu bolso. Embracon é sempre o melhor lance. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h35. Alô, Rafael Pio, que temos na hora do vôlei para hoje. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. A Confederação Brasileira de Voleibol começou a receber as candidaturas para sediar a final, tanto da Superliga masculina quanto feminina. Por enquanto, Fortaleza e também a cidade de Uberlândia já se candidataram. As finais acontecerão entre os meses de abril e maio. A masculina primeiro e uma semana depois a feminina, Eliel. Perfeito, Pio. Obrigado pelas suas informações. 4h36. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Arena CBN. São 4h37. Nós voltamos com o Arena CBN e voltamos com mais cabuladores. Uau! Com mais como pessoas. Você vai descobrindo as coisas, né? Com mais. Tá vendo essa sociedade? Quando você cara? passa na rua, você olha pra uma pessoa, você não imagina que ela já fez isso Exato. alguma vez na vida. Cabulador de alma. Nunca passou pela minha cabeça imaginar esse tipo de situação. Quer ver? Oi, pessoal, boa tarde aí, a equipe grandiosa da CBN. Quer só dizer que em Poços de Caldas, quando criança, hoje tem 60, sou assíduo seguidor de vocês. Matei a aula para ficar com a vizinha lá, para acompanhar ela, porque ela não podia ficar sozinha, coitado. Mas quando cheguei em casa, eu morava em sítio, a gente vinha da charrete, meu avô, São Sebastião da Represa. Aí a minha avó
contaram pra ela que ela que era brava. Me bateu de vara de marmelo, que até hoje tem saudade dessa marmelo. Dói muito. Dói bastante, mas valeu a pena. Fiz essa arte, me entregaram. Boa. Abraço, Deus abençoe a todos. Com Deus, tchau. Agora Pretano, viu? Ponte Pretano. Ponte Pretano. Uma tarde de vara, hein? E se valeu a pena, é porque ele não contou toda a história. Ele não contou toda a história. Ele parou só não ficar, porque ela falou, ele contou só aquilo que interessa. Geralmente e ele tá assim. certo. Tá certo. Mas eu fiquei imaginando a cena aqui na minha cabeça. Ah, você imaginou? No cavalo, na charretinha. É, mas cada coisa que não faz, hein? Carlão, já cabulou a aula também, né? Tem mais ouvinte? Tem mais um, vamos lá. Antes que a gente se complica aqui, vamos lá. Boa tarde, amigos do Arena. Que isso, JP de Moraes, da Padre Anchieta. Ô, JP. Olha, no ginásio e no colégio, eu não me lembro de ter matado aula, não. No meu tempo era matar. Eu era meio Caxias. Agora, na faculdade, né, tinha um maldito boteco em frente. Na verdade, não era nem boteco, era uma barraca. Olha! Que, principalmente em tempos de calor, que nem tá agora, e quando você tinha aquela aula chata, você era obrigado a dar uma matada pra ir lá gelar a goela. Mas eu consegui administrar bem e me formei. Agora tem amigo que perdeu pra cachaça. Pelo menos comigo não se formou, não. Aproveitando, eu queria perguntar pra vocês. Pergunte. Se o Noé foi resgatar vocês ontem lá em Paulínia. Foi o Noé. Foi o Noé e todos os animais. Todos. Rapaz, ontem sofremos. A gente conversava aqui na hora do Repórter CBN os momentos de tensão que passamos ontem. Adrenalina. Não, mas tinha colega nosso mandando mensagem pra mulher, já se despedindo, agradecendo. Tinha um pessoal aí que tava procurando imóvel. Já começou a procurar outra coisa já. Cara, mas quando o tal do raio é um negócio... é perigoso. É perigoso. Mas foi... Sobrevivemos, passamos bem. Pô, essa trilha aí é de Varginha, cara. Essa... Tá nervoso, Fábio Chaves? Tá com a cara brava, tá tenso, distensiona. Não. Estou muito tranquilo hoje aqui. Estou na expectativa do duelo de mais tarde, né, da Copa do Brasil. Boa. Entre Ituano e Princesa dos Solimões. Você vai? Não, vai ser lá no Maranhão. No Amazonas, quer dizer, desculpa. E o Belo? Belinho ainda tá de castigo, viu, Lucas? Mas que castigo duradouro, hein? Pra pensar na vida, né? Nossa, eu queria um castigo desse pra dormir e pensar na vida, hein? Desde sexta-feira tá deitado? Manda o último aí, o Eduardo Rodrigues. Vamos ver, manda mais dois. Boa tarde, equipe campeã Arena Esportes CBN, é o Burg. Pessoal, eu queria mandar um abraço para todos os ex-alunos da Escola Salesiana Externato São João Campinas. Olha! Show de escola, pessoal. Vocês estão falando de escola, de matar aula. E um forte abraço também para a Escola Politécnica ITEC de Campinas, Escola São José. Muito orgulho de ter feito parte da história dessas duas escolas. Um forte abraço, fiquem com Deus. Foi lá que o Burg se formou com fritas. Você tava esperando, Lupe. Você estava esperando, o Eliel tava esperando o momento, cara. É isso aí. Mas, vamos testar nossa audiência agora, Carlão? Vamos lá, vai. Quem mais estudou nessa escola que o Burg trouxe aí? Manda mensagem. O Externato São João, que ele contou. Olha só como o mundo gira. O mundo vai mudando. No início, era só menino que estudava lá. Verdade. Depois abriu Quem mais estudou nessa escola? Eu quero 5 ouvintes, hein? Manda mensagem. Tô com o telefone, não é. E é bem o meu telefone ainda. Manda aí, no 19 991869070. Vamos testar a audiência dos ouvintes. Vamos lá. 5 ouvintes até às 5 da tarde que estudaram também no Externato São João. Esse, pra gente terminar, o último áudio aí de cabular a aula. Olha o que a turma fez, gente. Ouve. Boa tarde. Um abraço a todos. Boa tarde. Pessoal, falem da competência do Independente Del Valle. Não era esse, não. Eu errei. Quem fala aqui é Beto Toledo. Ô, Beto. Eu moro aqui em Campinas. Mas quando eu estudava em Pirassununga. E lá tinha um colégio de seminaristas, né? E tinha um piano de cauda numa sala lá, bonita. E aqueles assoalhos assim, né? Que tinha aqueles espaçozinhos. Então nós fomos no piano, amarramos umas 10 linhas de pescar. Eita. Aquelas de nylon transparente. A gente amarrou nas cordas e passamos por dentro do piano e por dentro do assoalho lá pro andar de baixo. Eita! Então durante a aula alguém pedia para ir no banheiro
ia no andar de baixo e ficava puxando tocou junto já. As linhas, né? E o piano ficava tocando sozinho. Aí ficou aquela fama que tinha um piano mal assombrado, com um espírito tocando no piano. Aí começou gente faltar da aula, foi aquela loucura. Ai, mas foi muito divertido. Sucesso pra todo mundo aí. Virou engenheiro? Não virou. Mas deu susto em meio mundo, gente. Caramba, cara. Meu Deus, que Você coisa. vê como o ouvinte, ele é fiel Ele ao é Arena. muito fiel, cara. Ele terminou a história. E não atendeu o telefone. E era o chefe dele ainda. Se fosse tá pensando o quê, hein? Personalidade, ele tá vendo? Tá pensando que agora vê se o Paulo me liga que eu saio do ar. 4h43. Muito legal os ouvintes, hein? Boa tarde, meu pai estudou Alfredo Fidelis, Ponte Pretano, em 70. Abraço a todos. Outro aqui, eu, Gustavo de Campinas, estudei no Externato São João. Quem comandava lá era o Padre Gilberto. A quermesse era top. Abraço, galera. Meu amigo estudou. Mandou aqui o outro, mas foi macular a aula e não voltou mais. Enfim, 4h44, vamos abrir o sarcófago, Antônio Lupe. Manda. Vamos lá. Vai, meu filho. Hoje é bugre em campo, hein? Bora lá. Bugre. O ano, eu não vou falar. Dia 1º de março, de interrogação, estádio Mário Alves Mendonça. Onde fica o estádio Mário Alves Mendonça? Ou ficava? Rio de Janeiro. Rio Preto. Quase caiu. Me enrolei todo, certeza que ele vai acertar. Mas enfim, vamos lá. Torneio de classificação para o Campeonato Paulista, o chamado Paulistinha, primeiro turno. Conheço. O Guarani venceu a América de Rio Preto por 1-0. Eu vou falar um jogador de cada time. Boa. E Carlão, Eliel e Chaibe terão que adivinhar o ano. Não eram dois? Um de cada time, ué. Quer dois? Então vai, vamos 2 de cada time. Vai. No Guarani, Sérgio e Ladeira. No América, Ambrósio e Tutu. Foi bem, hein? Tutu. Deixa eu tentar fazer aqueles chutes de escola. 10. O Ladeira jogou no Bangu em 66. 8. 64. 64? Errou. Chaibe. Tô gostando desse novo regulamento. 62. Ano que o Brasil foi bicampeão da Copa do Mundo. Ótima memória, mas você errou. Eliel. Já que o Fábio Chaibe falou de Copa do Mundo, a seleção de 62 era uma ótima seleção. A de 82 também. Mas como o Carlão lembrou do menino aí de 67... Eu gosto mais da seleção de 1970, Lupe. Ai. Cara, vocês estão vendo, você pôs câmera lá na minha mesa. Acertei! Acertou. Eu não acredito. Você tá igual o Paulão? Mentira isso, é mentira, eu acertei. Não, aqui, ó. Tô no WhatsApp, eu acertei mesmo. Não é possível, velho. Meu Deus, cara. Eu fui numa analogia... É sério, você Copa do Mundo, Eu ia falar Copa de 66, mas eu lembrei que foi vencido pela Inglaterra e tal. Vou falar na de 70. Cara, você acertou. Mas assim, eu vou tentar descobrir o que você faz de artimanha porque, velho, ninguém ia acertar. Ninguém ia acertar. Ô, Lupi, mas por que você fica bravo se o pessoal acerta? Porque eu nunca ganhei uma. Desde que esse quadro começou, eu nunca consegui lograr êxito. E ele se dedica ao quadro. Ele se dedica ao quadro. Eu começo a fazer esse quadro 2 horas da tarde. Eu termino às 3:45. Aí sabe o que é bacana, ô Fabião? Você vai passando ali, você percebe que ele está mexendo no sarcófago. Aí você passa por trás do computador, ele pega e sai da página. Sabe, pra você não ver, ele tem os jornais, os arquivos, é um barato. Campeonato Paulista de 1970, 1º de março, o Guarani entrou em campo com Pérez, Cido, Cidinho, Beto, Wilson, Hélio, depois Capelosa, Milton, Wagner e Ladeira, Sérgio e Caravati. Armando Reganesi foi o técnico do Guarani. O América com Marco Manuel, John Paul, Geraldo e Ambrósio, Zé Patini, J. Alves, Arcanjo e Tutu, depois Mota, Arnaldo e depois Neves. Esse é o time de Oswaldo Bertolino. O Guarani venceu por 1-0, gol aos 24 minutos do primeiro tempo. Sérgio marcou, José Olímpio Clemente de Oliveira foi o árbitro da partida.
o sarcófago de hoje do Bugrão, 1-0 em cima do América. Eliel acertou, pode fechar a bolacha. Oi. Caramba, eu tô pasmo, eu tô vendo o Lupo falar, mas caramba. E foi uma volta que eu dei falando de Copa do Mundo, mas eu vou dar 50% desse aceito pro Fábio Scheib, porque foi ele que veio com a ideia da Copa. Muito obrigado. E não poderia ter sido em 67 ou 62, porque eu acho que o estádio lá do América foi inaugurado, acho que em 68. Preciso ver isso. Porque esse Mário Alves de Mendonça é aquele perto do cemitério. É o antigo. É o antigo. O novo é o Teixeirão. O Teixeirão. Teixeira. Mas olha, eu fiquei feliz, Lupe. Desculpa, viu? Não, sem problema. A gente tá aqui pra Ele tinha certeza, Eliel, que ele ia acertar. Ele tava assim, já voando. E olha que o Heitor nem tá aqui, porque o Heitor mataria também. O Heitor, ele faz umas analogias que... Amanhã eu vou fazer o sarcófago de casa. Falando em América, que coitado do América, hein? Tá mal, sumiu, hein? Tá esquecido. O América é conhecido como o diabo, né? Isso. O Rio Preto tá melhor que ele, né? Rio Preto, Jacaré. Rio Preto é mais recente. Rio Preto tá na 3, né? Não, tá na 4ª. Tá na Bzinha? Acho que tá na Bzinha, hein? Eu acho que tá na 3. Não, tá na 3. Tá em 6º lugar da 3. Inclusive, falei com um amigo que torce pro Rio Preto. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Luiz Rete. Qualquer hora vamos falar com ele aí. O cara tá fazendo um bom trabalho no Rio Preto, viu? Rio Preto ele é tá jogador? Não. Tá na parte administrativa ali, não é? Ele é o dono? Quase. Olha os amigos do Fábio Scheib, velho. Não anda com, né? Ó o Gustavo aqui. O Gustavo mandou aqui, ó. Estudei no Imaculada, tinha um tal de Rafael Pio lá. É o cara aí da CBN? Vamos checar. Pode ser. O cara manda na capivara do Pio, Se não for esse aqui da CBN, é o do Fluminense. Pode ser. Do Piauí. Intervalo, gente. Voltamos já no Arena. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. O celular avisou, o Renda Campinas chegou e tá na conta, tá na mesa, prato cheio com certeza. Chegou o Renda Campinas, o programa que vai transferir até R$201 todos os meses para conta de 25 mil famílias. O Renda Campinas é o maior programa social da nossa história e vai ajudar a fazer a nossa cidade mais justa e inclusiva. Tá na conta, tá na mesa. Acesse o site da Prefeitura e conheça mais. Prefeitura de Campinas. Arena CBN. São 4h51 de volta com a Arena CBN. Boa tarde para todo mundo que tá mandando mensagem aqui, hein, gente? Tem muita participação, tem muita mensagem. É bem legal essa troca com os nossos ouvintes. E amanhã é quarta, hein? Lembra de... Amanhã é quinta. Não, é quinta. Lembra de quinta passada. Vixe, foi o desafio da foto do carro, do rádio do carro, pra gente adivinhar. Amanhã tem um desafio novo, hein? Envolvendo o carro também. Mas nós vamos acertar. Que fenômeno que foi semana passada. Nós vamos acertar. Semana passada foi legal. Atenção, ouvinte do Arena, amanhã, quinta-feira, tem desafio novo na hora do Arena envolvendo automóveis. Tem envolvendo automóveis. Então você deu um spoiler. Dei um spoiler. É igual o Carlão, advisório aqui do... Você tá quebrando o estúdio, né? Então amanhã é envolvendo carro. Carro, pra gente adivinhar também. Mas o ouvinte tem que mandar pra cá. Boa tarde. Automóvel que foi o primeiro nome do Fluminense do Piauí, hein? Verdade. No hino, a letra do hino. O vaqueiro Belchior. Bonito o vaqueiro ontem, hein? Você gosta de uma vaquejada? Eu gosto. Mesmo tendo um compromisso já.
Ô, Lupe, velho. Eu não vou numa vaquejada. Na cara dura, assim, Lupe. Que isso, né? Pô, juvenil. Estamos falando de... o cara não tem Tinder, pô. Pronto. Todo mundo... Chega amanhã, todo mundo solteiro. Ai, Lupe. Boa tarde. Nunca vi o Flamengo com esse elenco cruzar tanta bola na área. Isso é sinal de desorganização. O outro Gustavo mandou aqui pra gente. O do final 55 tá engravatado aqui, o Gustavo. Opa. Hein? Essa é boa. Teve outro aqui, ó. Rafael Pio na Imaculada, com certeza não lembro dele, mas você conhecia todo mundo lá? Quem que é o ouvinte aqui? O Tiago, você era o rei da escola? Conhecia toda a galera? O popular. Popularzão. O que a gente vai atualizar em relação ao Bug, que joga no domingão contra o Palmeiras? Preço dos ingressos, né, Lupe? Saiu a tabela de preços, né? Exatamente, né? Tem ingressos a 40 inteira e 20 a meia, 60, barato, hein, gente? 60 inteira e 30 a meia, dependendo do setor do estádio. E é importante, Eliel, a gente ressaltar uma situação. Qual situação? O jogo é com torcida única. Apenas torcedores do Guarani terão acesso ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. E querendo ou não, mesmo o Guarani não tendo mais possibilidade de classificação e com risco zero de rebaixamento, seria importante o Guarani vencer esse jogo para somar 3 pontos. Porque, segundo o regulamento da distribuição de vagas da Copa do Brasil, os 5 primeiros colocados do campeonato estadual garantem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Só que aí o que acontece? Por exemplo, o Corinthians. Corinthians está disputando o Campeonato Brasileiro, pimba, vaga na Libertadores. Ou seja, ele já vai para a Libertadores, abre uma vaga no estadual. Então é bom o Guarani vencer para ele ficar bem colocado na classificação geral. E outra, regulamento do Campeonato Paulista é falho. Ele não fala se a pontuação do Troféu Independência, conhecido também como Troféu do Interior, ele vai continuar somando pontos até o fim do estadual. Exato. Porque se for continuar somando pontos, aí o Guarani precisa vencer para ter essa vaga na Copa do Brasil, que esse ano a federação acabou tirando do Bugre, e quem sabe ano que vem ele possa garantir então a vaga na Copa do Brasil, competição milionária, né? Então, acho que tem o São Bernardo questões... já tá lá, né? Então, com essa pontuação gigante. Eu acho que o São Bernardo já garantiu a dele, mas assim, o regulamento. E o São Bernardo Série C, hein? O São Bernardo subiu. Então, abriu vagas para a Série D. Mas o regulamento, ele não é claro. Dupla interpretação, ele né? E traz aí dá margem à confusão. Exato, exatamente. Que coisa, hein? É muito confuso, Nossa. Né? Isso que o Lupe coloca é verdade, porque, por exemplo, o São Bernardo provavelmente vai disputar a semifinal com o Palmeiras. As quartas de final, né? Perdão. E aí, o Bugre e os outros times que não conseguirem se classificar, caso não aconteça a classificação, vão para o troféu Inconfidência. Mas esses pontos do Inconfidência vão continuar somados aos pontos até hoje conquistados. Na verdade, é isso que o Lupe salvo engano, ano passado não foi assim, hein, gente? Não, terminou a fase de grupos ali, acabou. A somatória de pontos continuou apenas nas quartas, semifinal. Então, pro Guarani não. Se ele não for classificado. Então, ano passado não, mas assim, aí que acontece? Chega lá no ano que vem, ou no final do ano, a distribuição de vagas, o Guarani não tá, e tem um time que foi campeão do Troféu Independência, que ficou atrás do Guarani na classificação geral e tá na Então, mas vamos supor, por esse sistema, se nós pegarmos aí, se o Santos ficar de fora das finais, o Santos corre risco de não participar da Copa do Brasil. Exato, exato. Porque quantos paulistas nós temos na Libertadores? Palmeiras e Corinthians. Só, né? Palmeiras e Corinthians. Mas aí teria que ver a classificação do Bragantino, não tá? Acho que não, né? Não, aí teria que ver a classificação do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Que acontece só no final do ano, para saber se ele vai entrar pelo menos na... falou uma coisa verdade aí, Carlão. Mas aí o Santos entra pelo ranking de clubes. Não tem mais. Então, eles estão falando que não tem mais o ranqueamento. Então complicou, hein, gente? Esse ano o Santos entrou pelo ranking. O Vitória vai ficar fora. O Vitória tá fora. Mas você vê como é o ranço? Você percebe o ranço? Estamos falando de Guarani, estamos projetando a vida do Guarani, a situação do Bugre, e de repente Carlão manda assim, então o Santos já era, hein? Aleatoriamente. Do nada. Aleatoriamente ele joga, o Santão se ferrou, hein? Não vai pra Copa do Brasil ano que vem. Ele já tá projetando uma situação que nem aconteceu. Nem aconteceu ainda. Porque o Santos pode ganhar a Copa do Brasil esse ano. E aí ele garante vaga. Então, pode se classificar. Se ele vencer o Ituano e o São Paulo vencer o Botafogo de Ribeirão, o Santos classifica. É um ranço que eu não entendo, gente. Mas às eu acho que é mais preocupação. Não é.
O cara do nada lembrar do Santos. Ou ele não gosta de você, né? Porque você torce... Mas você é santista mesmo? Santista, pô. Não parece. Vou te provar, vou cantar o primeiro hino da história do Santos. Que não é esse agora, quem dá bola. O primeiro hino da história do Santos é Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. Lindo esse hino, né? É esse o primeiro hino. Tá bom? E qual que é a primeira camisa do Santos, hein, Eliel? Era uma preta e branca. Não, a camisa oficial, estou falando, a número 1. Número 1 do Santos é a listrada preta e branca. Torcedor nato do Vila Belmiro, Peixe. A oficial é a listrada. É a listrada. Pô, Lupe, você não acredita, cara? Não acredito. Dividir aqui bancada lá com um monte de torcedor do Santos. Como o Eliel disse também, o Leão do Mar não é o hino oficial. Não. Não, é esse aí que ele cantou. É esse aí. A da flautinha. Qual que é o bairro que fica na Vila Belmiro? Pelo amor de Deus. Aí você fica na Vila Belmiro. Acertou! A mais fácil! A mais fácil! Que cor era o cavalo branco de Napoleão? É verdade. Você quase não acerta. Não, eu fiquei nervoso de tipo assim, você não me perguntou isso. Perguntei. Né? Até tomar café lá no bar do Santíssimo com o Manuel Maria, a gente já cruzou lá. Qual é o maior rival do Santos? Jabaquara. É a portuguesa. Jabaquara? É o Jabaquara. Sei não, hein? Falei de bate-pronto aqui. Você viu? Porque é o Jabaquara. O maior rival. O Santos despontou por causa do Pelé. Então, se jogar hoje Jabaquara e Santos, é um clássico ou é um jogo tradicional? Um jogo tradicional, né? Não dá pra dizer que é clássico pela diferença. O Santos hoje é uma potência mundial. Revelou o maior de todos os tempos. Ó, o Marcelo tá mandando mensagem aqui pra mim. Ele que deu a ideia de fazer essa questão do... Ele falou assim, ó, o Marcelo hoje... quer dirigir o programa agora? Não, ele é ouvinte. Lá do Nóbrega, né? Isso. Entendi. Hoje já dificultou o sarcófago. Foi um pouco na sorte adivinhar um ano. Eu tô achando que ele tá, viu, Marcelo, colocando um programa dentro do meu computador que capta tudo que eu tô fazendo durante o meu período de trabalho. Não faço, jamais faço isso. Aliás, o senhor tá perdendo muito tempo em redes sociais. De Freitas, Grêmio, Soares, Grêmio. E aí, Lupe? 8-0 Grêmio. Fábio Scheibe. Grêmio. Adversário da Ponte Preta, Cordino ou Brasil de Pelotas? Cordino. Brasil. E aí, Scheibe? Brasil. Ituano ou Princesa dos Solimões, Lupe? Eu sou Ituano. Carlão? Ituano. E aí, meu caro Fábio Scheibe? Galo de Itu. Caldense ou Ceará? Eu vou torcer pro Ceará. Caldense. E você, Scheibe? Por que você falou baixinho? Caldense também. Minas Gerais. Operário ou Operário? Operário. O MS. Operário. MS. Esse aí eu vou... Sergipe e Bota do Rio? Sergipe. Bota. Olha, os dois foram no Sergipe. Águia de Marabá ou Botafogo da Paraíba? O Belo. Belo, em homenagem a Fábio Scheibe. Belo. O Lupe, agora você vai pegar ranço de quando ele trabalhou em Goiás, você vai ver o ranço do time. Asa ou Goiás, Lupe? Asa. Olha lá. Fábio Scheibe. Asa, fantasminha do Asa. E você, meu caro? Goiás. Você sabe que já teve um asa que assustou um outro verde, hein? Atrás, mas foi esse. Asa de Arapiraca. Foi esse que vai pegar o outro verde, né? Abraço assustou o Guarani, né? Só que o Guarani passou por cima. Já deu a hora, Eduardo Rodrigues? E Botafogo e Parnaíba? Botafogo de Ribeirão Preto e Parnaíba? Pantera. Vamos no Botafogo. Vamos no Pantera. Somos paulistas, é isso Pantera. aí. Um abraço pra você. E o Nova Iguaçu faz 1-0 no Vitória agora, hein? Bola rolando. Vitória podia mudar de nome pra derrota, né? O empate. O empate também é bom. Tchau, Scheibe. Tchau. Valeu, Lupe. Valeu, Eliel. Carlão de Valeu, Freitas. Eliel. Viva o Santos. Obrigado, Daniel França e Eduardo Rodrigues. É muito bom estar com vocês. Vem aí o ponto final. Tchau, CBN. Arena CBN.